Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para analisar uma box Windows e desta vez temos aqui um aparelho de uma marca que eu gosto sempre de testar, que é da Minix. Temos então aqui o Minix Neo Z83 4 Pro e isto basicamente acaba por ser uma análise muito semelhante à versão anterior que eu já fiz no ano passado, a Minix Neo Z83 4. Apesar dos resultados serem relativamente idênticos, há sempre aqui algumas coisas que se pode referir. Portanto, é um aparelho com um Intel Z8350, 4 GB de RAM, 32 GB de ROM. Em termos de características, basicamente é isto. Depois tem antena externa, dual band AC. Aqui a diferença maior que se pode ver do ponto de vista prático é que temos então um adaptador VESA para colocarmos a box atrás da televisão, mais escondida, e além disso já vem com um Windows 10 Pro 64 bits, enquanto que a anterior vinha com Windows 10 Home Edition. Eu acho que a Minix aqui neste aspecto apostou um bocado no mercado empresarial e quer mostrar que a box tem capacidades então para ser utilizada como um computador de baixo custo nas empresas. Para quem não sabe a diferença que faz ter o Windows 10 Pro ou Windows 10 Home, realmente esta box não vai fazer diferença da anterior. E também quem tiver a pensar comprar uma nova e tiver a olhar para esta e não souber a diferença que faz ter o Windows 10 Pro, eu também não vou entrar em muitos detalhes, porque acaba por ser uma versão que tem mais algumas funcionalidades em termos empresariais para poder fazer certas coisas. É claro que ela em relação à anterior tem um processador melhor, ligeiramente melhor, mas também não faz muita diferença em termos de benchmarks, em termos de utilização, é praticamente a mesma coisa. Portanto, a maior diferença aqui é mesmo uma aposta mais empresarial e se calhar as empresas é que podem tirar melhor partido disto por já vir com uma licença genuína do Windows 10 Pro. Portanto, o que é que eu vos posso dizer? Acaba por ser uma análise muito semelhante à anterior que eu já fiz, em termos de componentes, tem muito boa qualidade. Em termos de suporte, acaba por ser o suporte Windows 10, já não temos que preocupar com em Android que tem que ter atualizações ou não. Se a Microsoft lançar atualizações, a box tem atualizações. Eu estive a atualizar e não tive problemas nesse ponto. Aqui o que vocês devem ter depois sempre em conta é que tendo 32 GB de ROM, acabam por ter pouco espaço se quiserem ter outras coisas. Portanto, nesse ponto depois vocês vão ter que utilizar o micro SD para expandir a memória ou ter ligado uma pen. Portanto, aqui o aspecto mais negativo desta box que eu possa ver é mesmo só ter 32 GB de ROM para ser uma box com Windows. O mais aconselhado seria ter 64, portanto, depois vocês podem meter um cartão. Como Media Center é um aparelho excelente, no Kodi reproduz tudo menos H265 10 bits, ou seja, H264, 4K, H264, 1080p, 60 frames por segundo, H265 também normal, tudo sem problemas. Só o H265 10 bits é que não dá, mas isso acaba por ser uma limitação então deste processador. Também passagem de áudio. É um aparelho excelente, conseguem ter, se quiserem ligar a um amplificador, conseguem ter Dolby Digital mais e DTS. Os outros formatos não funcionam, ficam como PCM, ou seja, passa como estéreo. Também conseguem ter Netflix Full HD neste aparelho, sem nenhum problema, é o Windows 10, portanto a aplicação da própria Netflix vai funcionar sem problemas. Aqui então, para concluir um bocado, o que é que eu gostava de ver neste aparelho, mas isso claro que depois cá já fazia como que fosse pôr outros valores. Em termos de expansão de memória RAM ou ROM, este não é como o Minix NGC1 que eu já analisei no passado, não dá para expandir isso, portanto não temos slot nem para uma coisa nem para outra. O Wi-Fi também é bom, mas estava à espera de resultados ainda melhores, tendo em conta que tem antena externa. É claro que para a maior parte das pessoas não faz diferença, vai ser excelente. Eu é como estou habituado a testar aparelhos melhores, aparelhos piores, às vezes vejo resultados que realmente saltam à vista e depois vejo alguns resultados que são mais ou menos normais. É claro que nestes aparelhos espero sempre os resultados máximos, mas às vezes também não é possível ter tudo e tendo em conta o comportamento global, acaba na mesma por ter um bom resultado. Também há uma coisa aqui a indicar bastante boa, é que em termos de aquecimento eu nunca vi a box a passar dos 55 graus e acho que assim de uma forma simples e resumida é isto que eu tenho a dizer em relação a esta. Podem ver os resultados e os testes que eu fiz da anterior, vão ver os resultados e os testes que eu fiz desta e vão ver que é muito semelhante. Realmente aqui é o Windows 10 Pro versus Windows 10 Home Edition na versão anterior e aqui um Z8350 versus um 8300, que também a diferença é mínima. Mas pessoal, está assim feita a análise, é um aparelho que eu recomendo para quem esteja à procura de aparelhos Windows, sem problemas nenhuns, pela qualidade, o preço também não é demasiado exagerado e é um aparelho que vai durar bastante tempo. Se tiverem alguma dúvida ou alguma questão adicional, podem deixar nos comentários.
subscrevam o canal para continuar a receber novidades e até à próxima! Olá pessoal, hoje estou aqui com um vídeo bastante pequeno porque já fiz a análise de um aspirador, já fiz a análise do outro aspirador. Portanto, neste momento aqui a ideia é falar-vos um bocado dos dois em conjunto, mais no sentido de podermos comparar um com o outro, porque já sabe que o WeLife é muito mais barato e depois temos as soluções da Roomba que são sempre mais caras. O que é que se pode ver como positivo num e positivo no outro e depois negativo num e no outro? Vai ser um bocado mais nessa base, que é para depois vocês verem o tipo de aspirador que se adequa mais a vocês. O WeLife acaba por ser um aspirador que em termos de preço está mais em conta, por acaso traz mais acessórios, em termos de aspecto positivo tem o comando, que eu acho que é uma boa adição porque assim podemos controlar remotamente o nosso robô. Portanto, nesse aspecto o WeLife ganha. Depois também acaba por ganhar um bocado naquela funcionalidade de mopa, coisa que este Roomba não tem, portanto acaba por ter sempre mais uma funcionalidade. É claro que pode não ser tão usada, depende depois de cada pessoa. Em termos de aspecto principal, I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we can be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love. Colada, sem qualquer golo sofrido, retirar-nos responsabilidade por isso, acho que é um erro. Qualquer equipa que vá a jogo tem a responsabilidade de fazer o seu melhor e tentar pontos. E é com essa responsabilidade que nós...